E aí, como é que você tá? Faço uma excepcional noite. Essa é a minha quarta tentativa de fazer esse vídeo. As outras três eu fiz esperando o motoboy que se perdeu, mas o cachorro do vizinho não me deixou terminar. Bom, essa semana eu tô lendo um livro sobre comunicação que foi escrito por um daqueles monges que moram, né, reclusos na montanha, essa coisa toda. E, bom, é interessante, né? Porque comunicação é um dos temas que mais me chama a atenção, mas nesse caso em particular, né, cada capítulo, cada trecho, né, que eu tô acompanhando, né, porque eu tenho escutado, ele me faz pensar mais a respeito da contemplação, na verdade, o que que existe dentro da contemplação, que é justamente esse silenciar todos os estímulos, toda a movimentação e olhar para dentro. E é, sobretudo, interessante porque é um ponto de vista oriental. E a gente está acostumado, né, a estudar, ouvir, investigar essas coisas sempre do ponto de vista da nossa cultura ocidental. E uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça desde o início da semana é justamente esse questionamento de o que produz dentro de alguém essa contemplação nesse nível, né? Quando você está à parte da sociedade. Porque, bom, em outros momentos históricos nós tivemos pessoas que optaram por isso dentro da nossa cultura. E é interessante porque você nota, né, dentro das reflexões que eles produzem, que eles são muito voltados assim a compaixão, a empatia, né? É sempre algo assim. Mas é muito curioso que as conclusões que eles tirem da contemplação seja o voltar-se ao outro quando eles vivem isolados, né? E não estou aqui para julgar o mérito das culturas e nem nada, mas a aplicação que eu consigo pensar mais imediatamente é que, de fato, a contemplação, ela de tempos em tempos é necessária para que você consiga fazer algo que no seu dia a dia não é possível, que é o mergulhar para dentro de si. É ter encontros consigo próprio que em períodos normais da sua vida você não consegue, porque é algo que somente o silêncio possibilita. É por isso que tanta gente gosta dos retiros espirituais, é por isso que a meditação tem ganhado adeptos e tudo mais, né? É algo que realmente tem o potencial de alinhar as coisas. O problema é que costuma ser usado da maneira errada, né? Que as pessoas desaceleram para esses momentos, têm o seu momento de contemplação e elas acreditam que, na verdade, a plenitude, a satisfação que elas buscam é se elas conseguirem reproduzir mais momentos daquele. E, na verdade, não é bem isso, né? Você não precisa desse silêncio, você nem deve ter esse silêncio dessa forma. O que você deve fazer é pegar o produto dessa reflexão, desse encontro consigo próprio, desse olhar para dentro e transformar isso em coisas que você pode medir, né? Porque o nosso sentido ele está muito relacionado com a intensidade e a proporção com que nós nos conectamos a outros, mas isso costuma ser falho e lacunoso quando a gente não tem uma autoconsciência, né? E bom, é, é uma das conclusões que eu tenho tirado observando, né? Esse ponto de vista a respeito de comunicação de alguém que faz voto de silêncio, né? Meio irônico, mas que, enfim, é bem válido, né? O nome do livro é A Arte de Se Comunicar, um nome bem genérico, mas o nome do autor é inconfundível, porque é um nome oriental bem confuso. Quem tiver curiosidade, eu posso mandar depois o link. E aproveitando, assim, essa mesma linha de reflexão, algumas pessoas comentaram que acharam interessante, né, quando eu menciono algumas coisas do Freud, do Jung, que eu li bastante. Eu, às vezes, até trago alguma reflexão ou outra, mas sempre procuro ter uma cautela em falar dessas coisas, porque é fácil das pessoas confundirem, acharem que eu estou tentando
fazer algo que, na verdade, não é minha pretensão, né? Eu não tenho o menor interesse em tratar de questões clínicas e nem de ir por essa vereda, né? A única coisa que eu tô fazendo aqui é compartilhar as reflexões que eu tenho, as coisas que eu vou aprendendo, as coisas que eu vou aprendendo e somando com coisas que eu conhecia e o resultado dessas reflexões, porque são coisas que têm se provado úteis para muitos, né? E mas uma conexão que eu queria fazer com isso, né, é uma coisa que também tem ficado na minha cabeça essa semana, uma uma ideia do Jung, que de uma maneira muito simples é o seguinte: a gente tem valores, certo? Faz sentido, né? Todo mundo tem valores. E esses valores, para nós, quer você tenha consciência disso ou não, eles estão organizados em uma hierarquia. Então você tem, dentro dos seus valores, uma hierarquia e no topo tem um valor que é mais importante do que todos os outros. Isso que você coloca no topo da hierarquia dos valores que conduzem a sua vida vai ocupar um lugar de um Deus na sua vida. No sentido de que isso não é opcional, isso todo mundo faz. Porque se você não tiver isso, você trava, você simplesmente não consegue tomar decisões e isso produziria um grau de confusão existencial que seria insuportável. Então, as pessoas têm, todo mundo tem essa hierarquia e todo mundo tem esse valor que está acima de todos os outros e que se configura como um Deus para cada pessoa. E é justamente esse Deus que é o que a gente utiliza para ter sentido na vida. Porque, vamos lá, sentido é a direção que você está arrumando. É a direção para onde você está apontado. E as suas decisões, elas sempre vão retornar a esse Deus que você instituiu lá. Ele pode ser um Deus que você acredita, um Deus que você serve, ou simplesmente um Deus que você estabeleceu. Então, se isso for o dinheiro, as suas escolhas, decisões e tudo que você fizer vai estar apontado para o que faz mais sentido financeiramente. Você pode fazer isso com pessoas, você pode fazer isso com instituições, você pode fazer isso com ideologias. Qualquer coisa cabe nesse topo. E muitas vezes as pessoas têm uma crise consigo próprias e essa crise ela se origina em momentos onde alguma decisão muito definitiva precisa ser tomada. Porque ao longo de toda a nossa trajetória, nós temos momentos em que você precisa tomar decisões e é uma coisa natural. Quando você toma uma decisão, junto com a decisão vem uma renúncia. Tudo que você escolhe, existe algo que você escolhe não ter ao mesmo tempo. Isso é parte da vida, é parte da vida adulta. Só que existem algumas esquinas da vida em que você sabe que aquela decisão vai impactar de uma forma mais significativa o todo da sua existência. E esses momentos costumam produzir essas crises de identidade. Quando as pessoas acham confuso fazer isso e elas estão tão acostumadas a viver na mentira, estão tão acostumadas a viver em silêncio, né, negando a sua verdade, que isso produz confusão existencial. Então o que você precisa fazer nesses momentos é entender esse princípio, entender que existe algo que você atribuiu uma divindade e que isso é o que guia a sua vida. Isso pode ser substituído, pode ser reestabelecido, mas é importante que por meio justamente desse encontro sincero e dessa contemplação você descubra o que é. Porque aí você vai perceber se você quer seguir nesse sentido ou se é momento de conversão. É um momento de mudar de rota, mudar de direção. E isso é algo que tem um poder muito grande. Só que
muitas vezes é incômodo fazer essa viagem, né? Porque a gente tende a estar inconsciente com isso. Porque, principalmente, os nossos valores são coisas que são escritas na gente quando a gente é pequeno, e ao longo da vida você vai substituindo, vai compondo a sua própria galeria de valores, mas nem sempre você para entender como isso funciona em você. Alguns, os valores que receberam na infância, são os que vão levar para o túmulo na velhice. Outros têm um momento de muito disruptivo, assim, que algumas vezes chega a ser semi-insuportável na adolescência, no início da vida adulta, né? Principalmente quando você tem muitas experiências de sofrimento por conta dos seus valores, você tende a querer rejeitá-los nessa fase da vida, né? Mas é raro que alguém consiga listá-los, né, e apontar quais são os seus valores mais importantes. Só que essa é uma prática muito útil, uma prática que muitas vezes vai vir só por meio da contemplação. Mas é muito útil por dois motivos. O primeiro deles é porque isso traz um grau de consciência que a maior parte das pessoas não tem, e isso simplifica bastante as coisas. E o segundo motivo é porque você pode se manter fiel a eles. Tem muita gente que vive em um mal-estar e muitas vezes não consegue identificar o porquê, e é simplesmente porque está em um ambiente que é contrário aos seus valores, você inconscientemente sente isso e vive algum nível de angústia por conta disso, mas você não consegue chegar no cerne da sua dor. E muitas vezes é isso. Então, por exemplo, você está num ambiente em que se tem muita fofoca, ou que falam mal dos outros, um ambiente que, enfim, qualquer coisa que você queira imaginar aí que é comum nos nossos ambientes. Às vezes você não entende por que você tem tanto mal-estar ali. E quando você vai analisar, você percebe que na verdade aquilo foi um valor que foi escrito em você e que você está se aculturando, você está se moldando aquele ambiente, está engajando nessas práticas, mas isso é contrário a algo que está escrito muito profundamente em você, que você cresceu entendendo que é errado, ou foi algo que já produziu sofrimento em você, você criou uma apatia com relação a essas coisas, mas não tem um nível consciente disso e isso te causa angústia. Quando você vai se moldando, então, a esse ambiente, essa atmosfera que é contrária aos seus valores. Então é muito útil essa jornada de introspecção para que você possa identificar isso por esses dois motivos. Ter um grau maior de consciência e você conseguir conscientemente, né, fazer escolhas a respeito dos seus valores. Isso mantém você mais feliz com quem você é. Você se mantém mais coerente com aquilo que está escrito dentro de você. E te dá uma liberdade muito maior também, que é o poder que a verdade, só a verdade tem, de libertar. Se você não sabe, tem dificuldade em elencar quais sejam os seus valores, aquilo que realmente é importante para você, tope o desafio que eu vou te propor. Passe 2 semanas se assistindo. Procure não emitir julgamentos e nem tentar forçar para um lado ou outro da linha. Mas por 2 semanas, observe a maneira que você se sente, aquela primeira reação antes de você ter palavras, aquela primeira sensação que você sente aqui em conversas, em coisas que você assiste, em assuntos que você escuta, notícias. Por 2 semanas, se você fizer isso com tudo, se disciplinar para que você perceba em tudo a maneira que você reage ali no seu íntimo, isso vai começar a elucidar essas questões para você e você vai ter uma outra dimensão da consciência que você tem sobre si próprio. E isso costuma, como toda luz faz, né, delinear contornos que em outros momentos estejam obscuros. Você tem muito a ganhar com isso, porque é muito mais difícil você ter crise com algo que você conhece bem. E isso pode ser um poderoso aliviador aí das questões que você tem com a tua própria identidade. Tamo junto, até depois do fim.